Olá a todos. Conseguem ouvir-me, toda a gente? Não. Se tivermos que pôr mais alto, avisem. Olá, bem-vindos à Eurostimcon. Eu sou a Sofia, sou a Joana, o André, o Rogério e este é o Daniel Oliveira, que é o dono do edifício onde nós estamos. Nós agora, claro que a Eurostimcon não é para nós estarmos aqui a falar, é para ouvirmos também, mas vamos fazer uma breve apresentação do evento, da nossa equipa também, da Clockwork Portugal. E sim, olha, vou passar a palavra também. Eu costumo fazer isto também no web series, que eu assim não tenho hipótese de fugir. Tudo começou, como já disse mais do que uma vez, quando foi lançado um repto por um alemão, o Marcos, que pediu à comunidade steampunk, que geralmente são comunidades muito pequeninas e muito espalhadas geograficamente, para se unirem e através da internet, utilizando a internet, para se juntarem e fazerem todos um evento único em que toda a gente pudesse ver mais ou menos o que é que cada um estaria a fazer. Quando eu comecei quando eu peguei na Eurostimcon, não havia propriamente uma comunidade ativa em Portugal que nos pudesse dar o backup necessário para fazer a divulgação do evento e para organizar. E assim nasceu o Clockwork Portugal, em conjunto com a Sofia. Juntamos as duas e começamos a idealizar o que é que seria o melhor para divulgar a Eurostimcon. Começamos pelo site, Clockwork Portugal, como vocês podem ver, que nós estamos a mostrar aí a nossa página. Depois, tentamos sempre, quem conhece o nosso projeto sabe que nós tentamos sempre levar as coisas um bocadinho mais além. Pensamos numa web series para complementar e para ajudar a divulgar um bocadinho melhor o estilo. O que é o steampunk? Começamos logo, foi o nosso primeiro episódio. Sim. Pronto, para aqueles que não conhecem o nosso website, é clockworkportugal.com ou steampunk.pt e nós temos as notícias, opiniões e também fazemos muitas vezes giveaways, ou seja, nós adoramos dar livros e tanto comprados por nós ou que as editoras nos dão, embora nunca nos passem pelas mãos, mas pronto, visitem-nos e participem também. Sim. Para complementar então o nosso site, além dos diários steampunk, que já vai no 5º episódio, o último foi acerca de cupcakes. Fugimos um bocadinho da preparação da Eurostimcon e decidimos adoçar um bocadinho a boca, porque estávamos todos muito ocupados e decidimos fazer uma coisinha mais light. Light para o cérebro, mas não light para o resto. A complementar isto tudo, temos também a nossa conta do Twitter, em que tentamos partilhar um bocadinho o que é que se faz por isso muito fora. Partilhamos e no Facebook também. Tentamos manter, temos um Tumblr, em que partilhamos algumas imagens que nos vão chamando a atenção e que achamos que exatamente refletem o que nós queremos passar, o que é o steampunk. Temos também um grupo no Goodreads, que é a rede social para os leitores, e no Goodreads acompanhamos um bocadinho aquilo que é feito nos diários steampunk, o próprio grupo chama-se Diários Steampunk. Acompanham um bocadinho as leituras e as análises que vamos fazendo nas web series. O episódio 4 foi acerca do The Difference Engine, o 2 foi acerca do Iron Duke da Melzen Brook. Portanto, e vamos tentando sempre abrir alguns painéis de discussão para as pessoas que viram e que nos acompanham no Goodreads possam também transmitir a opinião, sugestões, o que é que nós podemos fazer. Nisto tudo, no fim, decidimos embarcar numa aventura que se chama o Almanac Steampunk. Sim, mas isso vamos falar. Nisso iremos falar com um bocadinho mais de detalhe depois no fim. Em relação à organização do evento, como podem ver, isto é muito a seguir o espírito do It Yourself do Steampunk. Nós não temos qualquer ligação a nenhuma instituição, não temos nenhum orçamento, ou seja, foi orçamento zero.
Foi tudo à base, exato, negativo, pronto, claro. Foi tudo à base de voluntários, temos muita gente a ajudar-nos, felizmente, os nossos amigos, família, toda a gente se ofereceu, pronto. Também muita gente que não conhecíamos também se ofereceu para nos ajudar, o que é ótimo. Deu para reparar que em Portugal temos uma comunidade bastante ativa de steampunk, outras comunidades entretanto vieram falar connosco e ofereceram-se para ajudar e assim, pronto. Portanto, há muito esse espírito de cooperação e ajuda, ao contrário do que muitas vezes se pensa, que em Portugal é toda a gente, cada um por si, não é? Deu para reparar isso. Claro que podíamos ter feito melhor, mas acreditamos que por ser este o primeiro também foi mais ou menos a testar, para ver como é uma aprendizagem, pronto. Também nós, a equipa, somos só 4 pessoas e não temos líderes. Toda a gente manda o mesmo e toda a gente não manda o mesmo. Temos problemas também. Pronto, exato, mandam o mesmo. Mas as mulheres mandam mais, não é? Claro. Não, claro. Pronto, e em relação ao espaço onde nós estamos, este edifício tem uma história muito engraçada. Muito ligada à cidade do Porto. Aliás, quando nós falámos que isto ia ser no Parnaso, muita gente nos disse: quando eu era pequenino tive aulas de música aí. E nós, pronto. Então é o revivalismo deste edifício também. Tivemos muita sorte porque o Daniel ofereceu-se para nos ajudar. Acho que vou agora passar-lhe a palavra para ele falar um bocadinho do sítio, sobre o Parnaso. Antes de mais, boa tarde a todos. Espero que quem tenha vindo de fora, que não se caso estejam fora, tenham feito uma boa viagem e o meu desejo é que todos passem aqui um bom momento. Eu vou ser muito breve, vou só fazer uma pequena introdução do contexto deste edifício, com uma abordagem até literária, um pouco também a ideia deste evento. Provavelmente muitos de vocês estarão familiarizados com o conceito da geração de 70, com essa de Queiroz, Antero Quental. Ora, muito bem, o edifício, por que ele pareça, começa nessa altura, com um jovem casal, ele Vasco, eu tomei nota dos nomes, e ela Estela. O Vasco era sobrinho do Ramalho Ortigão, do escritor, e a Estela era uma das irmãs das pintoras Aurélia de Sousa e Sofia de Sousa. Inclusive, um dos museus aqui ao lado existem pinturas dessas duas pintoras. Portanto, esse casal teve 3 filhas, Maria Feliciana, mais velha, Marta e Estela. É precisamente desta última filha, a Estela, que o casal, que era uma filha que tinha alguns problemas pulmonares, e eram ambos de famílias burguesas do Norte, e o Vasco Ortigão Sampaio, que entretanto era engenheiro, é aconselhado a comprar um terreno na cidade do Porto, com árvores, que fosse útil, digamos, para a recuperação dessa filha Estela. E, portanto, a família compra este terreno, que no fundo também é ligado a este museu ao lado, precisamente para que essa filha pudesse ter um espaço para fazer a sua recuperação. Pronto, entretanto, esse casal faleceu, entretanto, a filha Maria Feliciana casou com um músico, Fernando Correia de Oliveira, compositor desta cidade, que não era adepto de steampunk, na altura não havia, mas era adepto dos gregos. E, portanto, sempre ficou apaixonado pela ideia do Parnaso. E o Parnaso, do ponto de vista da origem da palavra, era um monte na Grécia onde o Apolo vivia com as, salvo erro, 7 musas. E cada musa representava uma arte. A dança, a literatura, a poesia. E, portanto, quando a Sofia me contactou para este evento, eu entendi que fazia todo sentido que o Parnaso continuasse a acolher as artes. Portanto, daí que fez todo sentido. Pronto, porque o Parnaso, portanto, do ponto de vista, digamos, da origem da palavra, era um monte na Grécia. E, portanto, o projeto de Fernando Correia de Oliveira e da sua esposa, Maria Feliciana, é exatamente construir aqui uma escola de artes. Eles eram ambos músicos, portanto, aqui funcionou a academia, exatamente, Parnaso, balé, teatro, música, e que, portanto, foi ele, digamos, o fundador do conceito. Independentemente disso, o Fernando Oliveira, na altura, é apresentado ao José Carlos, portanto, ao arquiteto, portanto, o José Carlos Loureiro, que desenha este edifício com menos de 30 anos, portanto, estamos a falar de 1955.
Portanto, o edifício, estamos num Estado Novo, o edifício, na altura havia uma comissão de, digamos, estética, não é? E o projeto, tanto o arquiteto é chamado à Câmara para lhe dizerem diplomaticamente que o projeto ia ser chumbado, porque era demasiado arrojado do ponto de vista arquitetónico. Já tinha todas as teorias modernas, o Corbusier e outros. Contudo, há dois momentos felizes. Portanto, nessa altura já existiam, mesmo nessas comissões de ética, personalidades que queriam que a modernidade chegasse ao país. E eu vou procurar o nome, porque o arquiteto cita-o na biografia dele. É graças ao professor Rogério de Azevedo, que intercede junto dos pares dessa comissão de ética e que o projeto é aprovado. Portanto, há essa feliz coincidência. Eu estou a dizer isto porque, se olharem à vossa esquerda, naquele lateral, está exatamente o livro da biografia do arquiteto, que escolheu para uma das capas o edifício Parnaso, para verem a importância que o edifício tem na carreira dele. Aqui não dá para ver muito bem, mas do lado esquerdo está um carimbas a satisfaz, ou seja, que é exatamente a tal comissão de ética que aprovou. E, portanto, é graças a esse professor Rogério de Azevedo que o Parnaso existe devido à sua interferência. E, portanto, já estamos, digamos, nos anos 50 e, portanto, querias fazer esta pequena viagem, um pouco para explicar o contexto. Por último, e porque às vezes, como também no steampunk, nem tudo está escrito nas linhas, às vezes é preciso ler nas entrelinhas, eu gostava de vos mostrar um pequeno detalhe, mas que encerra tudo o que eu disse, que está aqui nesta mesma sala. Aquele vitral que está ali, que depois, quando se levantarem, os que já passaram já certamente o viram, representa exatamente o Apolo, que era representado pelo Sol. Representa o Apolo, naquele vitral está representando o Apolo, e está apresentado com uma lira com 5 cordas. O Fernando Oliveira e a esposa dele quiseram, portanto, nem sempre as liras tiveram 5 cordas, até salvo erro, 676 a.C. tinha 4. E houve um senhor, que foi o Terpandro, que arrojou inventar a 5ª corda e por essa liberdade foi expulso da cidade. E, portanto, o Fernando Oliveira, na altura, entendeu homenagear exatamente o Terpandro e toda a gente moderna e toda a gente que ousa arrojar, representando exatamente a lira do Parnaso com a 5ª lira em homenagem a este artista grego. E, portanto, como devem imaginar, este edifício tem toda uma carga de modernidade e de lições de vida. Como estão a ver, eu falei-vos da Grécia, falei-vos na geração de 70, e eu podia estar aqui a falar da comunidade de steampunk com uma nova geração de 70. De hoje para amanhã alguém poderá falar de vós como alguém que também abriu novas fronteiras. E, portanto, eu identifico-me como um parnasiano, como alguém aberto às artes, como alguém que tem que dar mente aberta. E, portanto, é para mim um grande prazer receber-vos a todos vós. Espero que o debate e a troca de ideias seja interessante. E, pronto, se entretanto depois tiverem alguma dúvida, alguma questão que eu possa esclarecer, terei todo o gosto. Entretanto, vou passar a palavra ao Rui, não é? Rogério, peço desculpa, que, no meu entender, está muito bem personificado este espírito. E mais uma vez agradeço a vossa presença. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve porque eu no fundo sou um bocadinho aqui o anexo, porque eu já entrei com este duo dinâmico, eu e o André entramos já com o duo dinâmico a funcionar, portanto fiquei assim um bocadinho num papel de backup, para dar um pouco da experiência que eu tenho de outros eventos. Acho que o que estavas a descrever desse espírito do Parnassus, acho que elas duas realmente vieram dar assim uma lufada de ar fresco, e acho que o sucesso que já se vê deste evento e tudo o que vocês podem ver à vossa volta, para além de uma feliz coincidência deste local existir, ainda bem que foi posto aquele carimbo, tem muito a ver com a vontade e com o trabalho destas duas meninas, eu posso dizer meninas, não é? Fica assim claro. Portanto, espero que se divirtam. O programa foi feito com muito amor e carinho e pronto, e agora vou passar para o André, porque isto hoje é só chutarmos de uns para os outros. Tens que falar do que é que temos hoje.
Eu vou acabar. Eu também me juntei a ela já agora para dar um contexto, assim, muito no fim. Muito para as ajudar. Já estava a seguir o projeto delas, já tinham elas feito o site, já tinham feito o Tumblr do grupo, ia começar os diários. E eu tinha sempre dito à Sofia que ajudava. Quando precisares de mim, aquela coisa, quando precisares de mim, diz que eu ajudo. Mas depois nunca ajudava, quer dizer, nunca. E depois, a certa altura, disse: podias fazer alguma coisa para o blog, podias participar, fazer alguma coisa. Vamos lá ver, vá, vou tentar. E foi aí que eu comecei a ler Steampunk, porque até agora, até começar a participar nisto, estava completamente fora do assunto. E achei muito interessante, gostei imenso do tema, gostei imenso do que já comecei a ler e gostei imenso do trabalho delas e do que elas estavam a fazer e do empenho, do entusiasmo com que elas fazem estas coisas. E pronto, eu fui ficando até agora. Aqui estou. De maneira que vamos ver se isto corre tudo bem. Quanto ao dia de hoje, que é o que importa agora, que estamos a acabar esta primeira intervenção, aproveitem agora para darem uma vista de olhos nas bancas. Nós temos imensos participantes aqui a ajudar. Temos as revistas Ananozino, que está aqui, temos a Lusitânia e temos o Almanac entre as duas. Devem ver o nosso Almanac eventualmente, que é lançado hoje. E participem no Cabaz, exatamente. Qualquer pessoa se pode inscrever e depois vai ser sorteado amanhã. O Cabaz tem, entre outras coisas, tem o Almanac, tem a Cortoar, tem a Nanozinho. Tem o Start e a trilogia do Vieta. Pronto. De resto, ainda tem ali a banca do Anton Stark, que tem o livro dele que ele também está a lançar agora, que é amanhã que vamos falar no assunto. E o que é que me falta falar? Falta-me falar das Minas da Coluc, que têm aquelas peças ali que acabaram agora de serem postas e das águas forçadas. Podem ir ver ali àquela banca cor-de-rosa, que chama mais a atenção, que tem umas coisas muito engraçadas e é capaz de vos interessar a todos. De resto, quando for para comer e beber, naquela salinha ali ao lado, portanto, atravessem a varanda e apanhem um bocadinho de ar e aproveitem o espaço. E tem chá e biscoitos e tem cupcakes que foram feitos agora, na hora, estão fresquinhos. E pelo que já ouvi dizer, ótimos. Já houve quem provasse e estão ótimos. Portanto, aproveitem. Sim. Só falta dar uma informação logística, que é o único problema que este espaço tem é a falta de casa de banho. E, portanto, nós falamos com a pastelaria aqui de baixo e eles estão à espera, já não há problema nenhum. Se vocês invadirem assim, pessoas estranhas invadirem, eles já sabem que é para invadir. É só descerem e à direita no cruzamento. A pastelaria podem ir lá à vontade. Os biscoitos são deles, portanto a casa bem é nossa. Pronto, nós agora vamos dar uma pausa enquanto preparamos a próxima apresentação, que é sobre um debate sobre o que é o Steampunk. E pronto, podem ir dar uma volta e assim, e depois se quiserem voltem a juntar-se a nós. Obrigada.